Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um Deus presente, um Deus que caminha ao nosso lado em todas as situações. Muitas vezes a gente pode estar desapontado, decepcionado com algumas coisas, desanimados, tristes, precisando de renovação. E isso às vezes fecha os nossos olhos, a nossa percepção de que Deus, ele continua caminhando ao nosso lado. Pegue a sua Bíblia, seja ela em papel ou digital. Já já a gente vai abrir um capítulo no Evangelho de Lucas. Mas antes, eu queria trazer alguns questionamentos, eu queria trazer algumas informações para que você prepare o seu coração para receber o que Deus vai nos falar durante esta noite. Em primeiro lugar, eu queria te questionar: você já ficou desapontado com alguma coisa? Você já ficou frustrado com alguém ou já se sentiu insatisfeito em algumas situações? Eu não sei se assim como eu, você já se decepcionou com a sua esposa, com seus filhos, ou pense no ambiente de trabalho, com seus parentes, com a sua família. Provavelmente você já deve ter se frustrado, já deve ter sentido uma decepção em relação a alguma situação ou alguém, a alguma pessoa. O sofrimento, o desapontamento, a frustração com alguém ou alguma coisa nos leva a esse sentimento de decepção. Mas o sentimento de desapontamento nos deixa como? Alegres? Não, nos deixa tristes, pesados, nos abate, rouba do nosso coração alegria para investir, às vezes, em relacionamentos, em confiar novamente em pessoas. Eu lembro no testemunho pessoal, logo que a gente casou, a Rafa estava trabalhando já há um tempo em um determinado local e ela sempre foi muito trabalhadora, se dedicava muito, começou a ter muitas oportunidades e de repente ela foi mandada embora. Ela me ligou chorando, falando: Tia, você pode vir me buscar aqui? Eu fui mandada embora e tal. Daí eu falei: eu falei, você está zoando comigo? É brincadeira. Falou: não, não é, vem me buscar e tal. Eu falei: caramba, é verdade, eu fui no caminho orando. Por um lado, eu estava orando para a Rafa achar um outro emprego, porque aquilo estava trazendo para ela gastrite nervosa, ela estava muito estressada naquele ambiente e tudo que estava acontecendo. Era um trabalho que estava exigindo muito dela. Mas, por outro lado, ela estava tendo oportunidades, ela se dedicava muito. Nunca passou na nossa cabeça que ela seria mandada embora. E ela foi. Depois, a gente trouxe. Isso já trouxe um certo sentimento de frustração, decepção. Ela ficou chateada, a gente orou bastante. Ela ficou um tempo, né, com o seguro-desemprego até arranjar uma outra oportunidade. Mas logo depois, alguns, eu não lembro se meses, semanas, a gente recebeu a notícia, veio a fofoca, a famosa fofoca, as pessoas que trabalhavam com ela, que na verdade a chefe, aquela pessoa que contava com ela, que jogava elogios para a Rafa, tirou a Rafa para colocar alguém próximo dela. E não porque a Rafa não estava trabalhando direito, mas porque queria dar uma oportunidade e não tinha espaço para aquela pessoa. Passou uma semana que aquela pessoa estava no lugar da Rafa, ela desistiu, porque ela entendeu que não era aquele tipo de trabalho que ela queria ter. Ela estava numa faculdade ainda, cursando o mesmo curso que a Rafa tinha terminado, e, enfim, aquilo trouxe uma indignação no nosso coração, um desapontamento com aquela pessoa, com aquela chefe, que a gente ficava pensando: nossa, eles vão se arrepender, eles vão chamar você porque você era uma baita de uma profissional. E qual será a resposta? Será que você aceita? Não. E a Rafa, né, decepcionada, chateada, e eu também, de certa forma, comprando as dores dela, falando: não, se ele chamar de volta, a gente não vai aceitar. Você já passou por uma situação, ou talvez esteja passando por uma decepção, um desapontamento, você precisa renovar, parece que isso te incomoda tanto que você não consegue prosseguir com o seu relacionamento com aquela pessoa, seja no trabalho, um parente ou uma família, alguém da sua família. Como lidar com essa decepção?
com esse sentimento? Em primeiro lugar, você precisa analisar a origem dessa decepção. Certa vez, ouvindo um pastor compartilhando e falando um pouco sobre este tema, ele trouxe 2 insights que não só aprendi, mas quero compartilhar nesse momento com vocês. Qual a origem do seu desapontamento? Nós podemos pensar em 2 origens. Você, o seu coração precisa de um tratamento, ou a outra pessoa que faltou com caráter, com a palavra, que errou, que pecou, pisou na bola com você. Em primeiro lugar, a expectativa criada. Ou seja, você criou expectativa numa pessoa, no seu trabalho, em cima do seu chefe, que ele não iria suprir. Em nenhum momento ele falou que ele iria fazer aquilo e você criou aquela expectativa. Então, qual é a origem do seu desapontamento? A origem está no seu coração. Você precisa tratar o seu coração, porque você se decepcionou por se frustrar e pensar que aquela pessoa ia corresponder de uma forma a qual ela nunca iria ou nunca se propôs a corresponder a você. A outra origem que pode ser é a expectativa gerada, porque daí o erro é da outra pessoa, porque a outra pessoa gerou expectativas que você ia ganhar aquela promoção no trabalho ou que ela iria ser fiel no compromisso dela, no casamento que ela tem, na fidelidade que ela jurou, ela declarou em meio à igreja, em meio às outras pessoas. E daí, você, esposa, seu marido te trai, quebrando aquela aliança, e você se decepciona, você fica frustrado, não há mais confiança, aquilo impede de você se relacionar com aquela pessoa da mesma forma que você um dia já se relacionou. Né? Seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, ali você vê uma falha de caráter, você vê um pecado, um erro que a pessoa cometeu, e ela foi uma expectativa, uma frustração, na verdade, uma decepção gerada por aquela pessoa que você está se relacionando. Então pense, para a gente aprender a lidar com a decepção, com o desapontamento, a gente renovar os nossos corações, você precisa entender qual é a origem. Foi você, expectativa criada, você precisa tratar o seu coração, ou é uma expectativa gerada por uma outra pessoa que te trouxe uma frustração e uma decepção? Hoje, se você já quiser ir abrindo lá em Lucas capítulo 24, já eu falo os versículos, mas no capítulo 24 de Lucas, nós vemos 2 pessoas andando num caminho desanimados, decepcionados, desapontados com todas as coisas que eles estavam ali se deparando naquele momento. E vem um renovo, vem uma renovação através de Jesus Cristo. Então, Lucas 24 é o capítulo da ressurreição. A ressurreição de Jesus, ele é o centro da mensagem cristã. Se você tirar a ressurreição de Cristo, você acaba com a mensagem cristã, com o centro da cruz, do nosso caminho e da salvação. Por isso, Jesus, ele se manifestou, ele se revelou para aqueles 2 discípulos. E 2 discípulos humildes, desconhecidos, pessoas que não são os 11 discípulos que estavam ao lado de Cristo, não são pessoas que já foram citadas, mas são pessoas que aparecem ali. Como eu e você, como qualquer pessoa que pode ter um encontro com Jesus e perceber que Ele está ao seu lado. E, na verdade, Ele é um Deus presente que nunca nos abandona. Sim, Ele é um Deus presente e atento às nossas buscas pessoais, às nossas decepções. Ele é atento com os nossos desapontamentos e a nossa busca por renovação, por perdão, por cura. Você tem percebido Jesus se revelar no seu dia a dia? Ou não? Como estes discípulos no caminho de Emaús, no qual a gente vai ler e vai refletir já agora, precisamos de discernimento, sabedoria dada por Deus para podermos perceber esse Deus ele presente na nossa vida diária, em toda e qualquer circunstância. Então eu queria te convidar a orar nesse momento comigo, a preparar os nossos corações e a gente ler, refletir no que Deus
vai, e eu peço a Ele que me use e que não permita que eu atrapalhe o que Ele quer falar conosco nessa noite. Por isso, Lucas 24, do verso 13 ao 35. Eu vou fazer uma oração e eu queria convidar você a fechar os seus olhos e ter temor, se entregar a este momento. Então deixa o celular de lado, deixa qualquer coisa que está atrapalhando você neste momento, para que você possa de fato estar de coração nessa oração, nessa leitura, no que Deus vai falar para a gente nessa noite. Vamos lá? Feche seus olhos comigo. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por essa noite, pela oportunidade e o privilégio da gente ler, da gente ouvir, de eu poder falar e que o Senhor possa me capacitar para ser um instrumento na vida de cada pessoa, seja ela ouvindo agora, nesta noite, no momento do nosso culto, ou essa mensagem sendo compartilhada ao longo das próximas semanas. Mas Deus, eu quero te pedir que o Senhor traga temor, reverência, que o Senhor afaste qualquer coisa que possa atrapalhar esse momento de devoção, de adoração, esse momento de comunhão a qual o Senhor vai falar aos nossos corações. Por favor, cuida dos nossos filhos, cuida de toda a distração que às vezes o culto em casa, o momento onde a gente está com a nossa família, a gente está tentando buscar este alimento, muitas vezes nos atrapalha, tira a nossa atenção, mas que o Senhor possa me tirar deste momento e o Senhor possa crescer para falar com cada um de nós. Em Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém, Deus. Por isso, queria iniciar a leitura com vocês, Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou nos slides. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqui, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é quando ele inicia com o mesmo dia. Se você olhar no contexto do próprio capítulo, você vai ver que as mulheres, ao chegar no túmulo de Cristo, elas se depararam com ele aberto, com ele vazio. É o mesmo dia que já começou o testemunho de que Cristo não estava lá, que o anjo apareceu e falou para elas contar, elas saírem divulgando para os seus discípulos sobre o Cristo que ressuscitou. Naquele mesmo dia que a notícia começou a se espalhar, 2 discípulos, que não eram os 11, um dos 11, eles estavam caminhando ali e eles estavam discutindo, conversando com todas as coisas que estavam acontecendo, a crucificação, as pessoas falando que ele ressuscitou, que ele não ressuscitou, todas as coisas sendo comentadas e eles ali conversando, discutindo, talvez com o olhar para baixo, caminhando, e eles não perceberam, eles foram impedidos. E aqui, se a gente buscar a ajuda de alguns teólogos e opiniões, às vezes o impedido, talvez o próprio Deus o impediu por um instante de vê-lo, ou às vezes foi o seu sentimento de decepção. Eles estavam tão focados nos seus pensamentos, na sua decepção, na sua frustração, na sua expectativa de quem de fato era Deus, e eles estavam com cabisbaixo. Eles não prestaram atenção de quem começou a caminhar ao seu lado. Por isso, Jesus ele se aproxima, conta o texto, e ele começa a caminhar do lado desses 2. E da mesma forma, para pensar na sua vida por um momento. Quantas vezes Jesus está caminhando ao nosso lado e nós não percebemos? Quantas vezes a gente está orando e buscando a Deus e parece que estamos sozinhos? A gente tem um sentimento, parece que Deus não se importa conosco, Deus nos abandonou. A gente não consegue perceber que Deus não nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Deus é um Deus presente e está ao nosso lado. Mas a decepção, o desapontamento, a frustração acaba desviando o nosso olhar.
e fazendo com que nós não percebamos que Jesus, ele continua no lugar onde ele sempre esteve, ao nosso lado, caminhando. A mão de Deus está sobre as nossas vidas. Você tem enxergado Deus nas situações, em tudo que você está vivendo neste momento? Continuando, eu convido você a retomar o texto e ler a partir do versículo 17 comigo. E o texto nos diz o seguinte: Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele, que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Para perceber comigo algumas coisas que o próprio texto nos diz. Jesus estava caminhando e não tinha ainda sido percebido que o próprio Deus, o Deus presente, estava ao lado daquelas duas pessoas. Sem eles perceberem, Jesus ele pergunta, viu? Sobre o que vocês estão discutindo? Olha a sabedoria de Deus, há muito tempo atrás, que antes de você falar, antes de você ensinar, antes de você trazer qualquer coisa, qualquer discernimento, qualquer correção ao coração de alguém, primeiro, você precisa ouvir. Porque às vezes o sentimento de frustração, decepção que eles tinham, eles precisam externar, eles precisam desabafar, eles precisam colocar para fora. E daí a gente percebe no próprio texto que eles param, tão tristes, desapontados, certo? E daí eles olham para Jesus e falam, cara, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? Que coisas? Que Jesus foi crucificado, que ele foi colocado na cruz, ele parecia ser o profeta, o enviado, o escolhido de Deus, o Cristo, o Messias, mas ele morreu. E perceba a decepção quando no início do versículo 21 ele fala, e nós esperávamos que era ele. Ou seja, eles estavam sem esperança. Eles pensavam que Jesus era o Cristo, o Messias, aquele que ia salvar Israel. Eles falaram, a gente esperava. Está no passado. Eles perderam essa esperança, eles estavam frustrados, eles estavam decepcionados, eles estavam com a expectativa que Deus, o próprio Cristo, o Deus presente que se encarnou, tinha colocado no coração deles, mas eles tinham se esquecido das próprias palavras de Cristo que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. E o próprio texto nos diz que hoje era o terceiro dia. E o Cristo que ressuscitou estava ao lado deles, só que a decepção, o esquecimento, a sua frustração, eles deixam a palavra de Cristo de lado. E eles ficam decepcionados, frustrados, porque eles se esquecem do que o próprio Jesus, o próprio Deus presente tinha falado para eles, ensinado para eles. Agora pense comigo, a renovação, ela começa, segundo esse texto, com falar. Quando a gente precisa de renovo, a gente precisa recomeçar, a gente precisa curar talvez a decepção, a frustração com alguém, com uma situação. Você precisa falar, você precisa desabafar. É preciso colocar para fora os nossos sentimentos, os nossos pecados. A gente precisa identificar e confessar a falta de fé, os nossos erros, a falta de crer de fato em tudo aquilo que Deus já nos falou. E na hora que você tem que colocar em prática e viver e perceber Ele presente na sua vida, você não faz.
Você precisa falar, você precisa colocar para fora o que tem de fato desapontado o seu coração e colocado você triste, como esses discípulos, cabisbaixo, olhando para baixo, né, caminhando e não percebendo esse Deus presente que está ao seu lado e nunca vai te abandonar. O que está incomodando o seu coração neste momento? Convido você a continuar lendo o texto comigo a partir do versículo 22. Ele diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus ele usa as Escrituras para renovar o coração daqueles discípulos. É importante você prestar atenção em duas palavras. Olhe na sua Bíblia. Eles entender e crer. Algumas mulheres, eles relembram que no mesmo dia, algumas mulheres se depararam no túmulo, viram aberto, viram que Jesus não estava, tiveram a visão, um encontro com um anjo, o anjo falou que ele vive, Jesus ele ressuscitou e deu a notícia que, não só Jesus, mas Jesus lembra ao falar com esses dois discípulos, desde os profetas. Desde Moisés, as Escrituras já anunciavam o Messias. As Escrituras já anunciavam esse Cristo. E Jesus ele só veio confirmando a palavra, as Escrituras de Deus, alimentando o coração dessas pessoas com a palavra do próprio Deus. Mas eles se esqueceram. Eles deixaram de lado a palavra de Deus e eles precisavam ser relembrados. E por isso, Jesus, que em primeiro lugar escutou o desabafo, a decepção, o desapontamento no qual estava deixando eles ali olhando para baixo e não percebendo que o próprio Jesus ressurreto estava ao lado caminhando com eles. Jesus ele fala: vocês custam a entender e como demoram para crer. O que vocês precisam? O que nós precisamos? Precisamos entender, precisamos crer. Em primeiro lugar, para você entender, você precisa, como Jesus mesmo nos ensina nesse texto, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus. Por isso esse momento é muito importante, porque o seu coração precisa ter temor, porque é o alimento espiritual que você precisa para enfrentar a decepção, para renovar as suas forças, para enfrentar toda e qualquer circunstância. Por isso Jesus ele deixa claro: olha, meu querido, vamos começar desde Moisés. Eu vou relembrar lá desde Gênesis, Apocalipse, vou ler toda a Escritura, vou falar de toda a Escritura, porque toda a Escritura é importante. Toda a palavra de Deus nos traz alimento e revigora a nossa alma. E ali ele traz força para que nós possamos, de novo, renovar as nossas forças e voltar para a missão, voltar para o centro da vontade de Deus. Você não tem percebido Jesus falar, andar e caminhar com você? Talvez você está precisando relembrar o seu coração das verdades bíblicas, do que as Escrituras nos diz e do que ela nos ensina, para que o Espírito Santo possa aquecer de novo, encher, você possa se encher do Santo Espírito, para que você possa ter forças para viver a vontade de Deus hoje.
Você está decepcionado, frustrado, você está com um sentimento que tem te afastado, não tem percebido Deus ao seu lado? Se parece que você está sozinho, volte às Escrituras, volte à palavra de Deus. Pare de aí na sua casa ouvir o culto sem temor. Pare de mesmo usando a tecnologia numa época de pandemia, a gente tendo culto dessa forma, assim, eu também não gosto. Eu vou ser sincero com vocês, eu queria que vocês estivessem aqui na igreja agora comigo. Mas nós precisamos, é um momento de ter paciência, é um momento de entender que da mesma forma Deus está nos ensinando com essa tecnologia. E o que importa não é o pregador, o que importa não é o que eu estou dizendo ou não dizendo, e eu peço a Deus que eu não atrapalhe a mensagem dele, mas é o Espírito Santo, é a palavra dele que edifica os nossos corações. Por isso, tenha temor, tenha respeito e busque as Escrituras. Deus, Jesus Cristo, Ele mostra com todo o seu coração, seja lutando contra o diabo em Mateus 4 ou em versos no Evangelho que fala da tentação, ele usa a sua espada, a palavra de Deus, ou seja, nesse momento, logo depois da sua ressurreição, olhando os discípulos que andaram, que ouviram tudo que ele ensinou, desanimados, não crendo, não entenderam nada do que Jesus tinha falado, e Jesus ele retoma todo o seu ensinamento com a palavra de Deus, com o alimento necessário para que nós possamos renovar as nossas forças. Por isso, continua comigo, lendo o final dessa história, do verso 28 ao verso 35. Eu vou ler o versículo 28 com vocês agora. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que saudade de ter comunhão, que saudade de ter esse momento da Santa Ceia, esse momento que traz temor ao nosso coração, que nos alimenta espiritualmente, que nós relembramos quem é esse Cristo que parte o pão, que é vivo, que é presente nas nossas vidas. Mas as Escrituras também nos alimentam de tal forma como Jesus já nos disse e já nos ensinou. E ele começa esse texto simplesmente falando: estou indo então, já entendi, já relembrei as Escrituras com eles, vou estar em oração, mas daí eles falam: não, por favor, fique com a gente. E Jesus se senta à mesa, vai para casa com eles, senta à mesa, e como Jesus mesmo nos ordenou, ele relembra o seu mandamento, a sua ordenança de partir o pão, agradecer, dar graças a Deus e dividir aquele pão com eles. Naquele momento, os seus olhos são abertos. No momento que eles são alimentados pela palavra de Deus, no momento que eles estão ali naquela ceia e Jesus ele parte o pão, Deus ele se revela de maneira completa e se demonstra totalmente presente ao lado naquela mesa com eles. Você tem percebido esse Deus presente nas nossas vidas? Quando você vai jantar, vai almoçar, vai tomar um café com a sua família, em todos os momentos, em toda situação, você vê Ele caminhando, você vê Ele na mesa, comendo. Você é grato,
por mais um dia de vida, você é grato pelo alimento, você entende e busca a todo momento esse Deus presente em gratidão, em obediência. Você precisa relembrar o seu coração. Quem é o Deus, o Senhor da sua vida? Deus, Ele é um Deus presente. E mesmo você, seja qual for a situação que trouxe um desapontamento ao seu coração, Deus e você está em busca de renovação, Deus é esse Deus que te renova. Através do partir do pão, através da sua presença, através do seu relacionamento, através da sua palavra, das escrituras, Ele renova os nossos corações, as nossas forças, para que nós possamos voltar para o centro da sua vontade e voltar para a missão. Imediatamente, eles se levantaram, foram até os discípulos, e imediatamente, assim como as mulheres no início desse capítulo 24, foram testemunhar, foram proclamar, foram divulgar: Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou. A mensagem principal do Evangelho de Cristo, a ressurreição, ele se tornou o caminho, a verdade e a vida de volta até Deus. A graça de Deus foi concedida, o presente de Deus chegou, a salvação chegou, e você só precisa ter Jesus Cristo como Senhor e reconhecer que Ele é vivo, que Ele é um Deus presente e que Ele está nesse momento ao seu lado, Ele está nesse momento nos nossos corações. Por isso, eu te convido a reconhecer esse Deus presente e a falar, a proclamar, porque a fé vem pelo ouvir e nós precisamos falar desse Deus que vive, desse Deus que se relaciona conosco. Por isso, pense e relembre algumas coisas que nós fomos falando, pensando, refletindo. Vamos pensar um pouco em como Deus traz renovação para as nossas vidas. Porque Ele é um Deus presente, que nos mostra a direção. Ele se coloca ao lado, começa a caminhar com você, e Ele apresenta, e o Espírito Santo nos mostra o quanto somos pecadores, o seu juízo, a sua justiça, Ele direciona, através da sua palavra, da sua revelação, Ele nos direciona para o caminho correto. Quais são os princípios e os valores que estão guiando sua vida? É a palavra de Deus? É a sua opinião? As suas decepções, suas frustrações, ou qualquer outra coisa a não ser Deus? Pare, volte ao centro da palavra de Deus. Deixa Deus, as Escrituras, guiar a sua vida. Devemos ter atitudes a partir do que Deus está falando conosco nessa noite. Atitude de renovação. Relembre algumas frases que o texto nos diz. Não estava queimando, ardendo os nossos corações enquanto Ele estava ao nosso lado? Às vezes a gente percebe Deus falando, Deus aquecendo o nosso coração, ligando aquele alerta, isso não vai ser legal. Deus está ali ao seu lado, Ele está te orientando mesmo que você não tenha total percepção. E eles dizem, levantaram-se e voltaram. Às vezes a gente tem, aqui o texto nos ensina que voltar para Jerusalém, essa cidade traz o significado de voltar para o centro da vontade de Deus. Isso é importante, você precisa, sempre quando reler a palavra de Deus, relembrar o seu coração, ou ler pela primeira vez, ou ter um contato através, por exemplo, dessa pregação, e Deus usar como ferramenta e instrumento para tocar o seu coração, você precisa se levantar, e você precisa se voltar para Ele. Talvez você esteja caminhando e você precisa identificar os seus erros, os seus pecados. Talvez você faltou com caráter, você decepcionou e precisa pedir perdão para alguém. Às vezes você está desapontado e decepcionado e você precisa ter a atitude de renovação. Para isso você precisa ter contato, para que Deus queime o seu coração, te levante e você volte para Ele, independente do lugar onde você esteja. Depois, eles contaram o que tinha acontecido. Eles voltaram para o centro da vontade de Deus, para a missão de Deus. Eles voltam para o centro da vontade e para a missão, que é o lugar aonde Deus gostaria que você estivesse e que você nunca estivesse saído.
Jesus ele se revelou e se encontra nos caminhos da humanidade, atento aos nossos sonhos, às nossas decepções, às nossas buscas. Ele se revelou e se encontra na palavra, registrada nas Escrituras. E por último, ele se revelou e se encontra no gesto do partir do pão, na ceia do Senhor. Por isso eu queria desafiar você. Você tem percebido Jesus se revelando no seu dia a dia? Ele caminhando ao seu lado ou não? Você não está percebendo, assim como esses discípulos não estavam percebendo que Jesus estava ao seu lado. Como esses discípulos no caminho de Emaús precisavam de entendimento, precisavam entender e crer, precisavam de fé para perceber Jesus na sua vida diária, naquele momento, naquele dia que ele ressuscitou e que ele vive e que ele é Deus presente. Jesus ele prometeu estar conosco todos os dias. Jesus, ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe que nós precisamos ter consciência para conhecê-lo, entendimento, e precisamos fortalecer a nossa comunhão com Ele, através das Escrituras, através do partir do pão, através da nossa comunhão com Ele e com os irmãos. Precisamos desfrutar, assim, da sua bênção. Por isso, lembre-se, queria finalizar dizendo que há muito tempo eu já ouvi, talvez você já ouviu essa ilustração, mas ela acho que cabe bem. Duas pessoas, um casal, se propõem aí uma missão. Tinha uma igreja muito presente, tinha comunhão com os irmãos, família presente, eles estavam muito bem onde estavam e eles saem em missão. Ao sair em missão, todos juntos, orando, dando forças, as pessoas apoiando, né, colocando, estaremos com vocês, estaremos ansiosos pela sua volta, quando vocês voltarem a gente vai fazer festa, mas que Deus abençoe, capacite, use vocês nessa missão, nessa outra cidade, nesse outro país, que eles embarcam felizes, com a despedida que fizeram para ele, com as orações, com as palavras de apoio e força. Depois do tempo que eles iriam passar em missão nesse outro lugar, eles retornam com expectativa criada por eles mesmos, e que todos estariam esperando, ansiosos, como eles mesmos disseram, expectativa colocada por aqueles que estavam dando forças para eles, e que eles estariam ali esperando eles. Quando o casal chega, depois de muito tempo fora, não tem ninguém esperando eles. E ele se abate, fica muito triste, a esposa tenta consolá-lo e ele volta para casa triste, ninguém estava em casa. Ele fala, poxa, eu pensei que ia ter alguém me esperando, ia ter alguém ali comigo. E, nossa, ninguém, todo mundo falou que ia estar em oração, ia estar ansioso esperando a nossa volta, e não tem aqui ninguém para receber a gente. E daí ele vai para o quarto, eu preciso orar, preciso desabafar com Deus, e talvez ele estava com raiva de Deus, ele estava orando, ele estava desabafando, a esposa ficou na sala também, pensativa, orando. De repente ele sai com um semblante calmo, em paz, daquele quarto, da onde ele estava, talvez no escritório, orando e pensando, e ele volta para a esposa e falou, eu entendi, a gente ainda não chegou em casa. Você precisa entender que desde já a gente já sente o gostinho do que é estar ao lado de Deus. Mas a gente vai se frustrar e se decepcionar muito ainda, porque nós somos pecadores. E nós ainda vamos se decepcionar com as outras pessoas também que lutam diariamente com o pecado. Por quê? Porque ainda Cristo não voltou. E essa é a esperança que arde no nosso coração, que Ele vai renovar e restaurar todas as coisas. Ele vai enxugar toda lágrima. Por isso você precisa entender, a gente já está vivendo um gostinho de como vai ser Deus restaurando toda a nossa vida, a gente livre do pecado, a gente tendo forças para confessar, pedir perdão e estar e sentir Deus presente nas nossas vidas agora, mas ainda não por completo.
Ele não restaurou todas as coisas e a gente precisa ter essa esperança que ainda virá o dia que nós conheceremos todas as coisas assim como nós somos conhecidos. Por isso, Deus ele é presente em meio aos nossos desapontamentos. Jesus nos encontra em nossas buscas e nos conduz para o caminho de uma renovação. Por isso, finalizo dizendo que Jesus nos desafia hoje, agora, para pensar em tudo que a gente está vivendo e colocar a sua palavra em prática. Que Deus possa nos abençoar e o desafio seja você voltar agora para o centro da vontade de Deus. Você voltar a cumprir a missão que Deus nos deu. Tenha atitude de renovação. Feche seus olhos e vamos encerrar com uma oração. Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor falou através das suas escrituras, através da revelação de Jesus Cristo que nos traz renovo, renovação, nos traz salvação. Eu te peço em nome do seu Filho Jesus Cristo, Deus, que eu de fato seja apenas um canal, um instrumento e a sua palavra tenha tocado os corações, as nossas mentes, que o Senhor possa nos ajudar a entender, dar discernimento, sabedoria e também capacitar através do Espírito Santo a gente ter atitude. A atitude que a gente precisa para voltar para o centro da sua vontade e para que nós possamos servir e dar a nossa vida em resgate de muitos, assim como Jesus o deu. Que nós possamos cumprir a missão dada e ter a esperança que a gente ainda não voltou para, de fato, a nossa casa, voltou completamente para a sua presença, sem nenhum pecado ou nada nos atrapalhando, mas a gente já sente um gostinho através de Cristo e que Ele possa renovar e manter a esperança e a perseverança no nosso coração para que a gente possa voltar definitivamente ao seu lado. É no nome do seu Filho Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Uma ótima noite para vocês.